Agora em Brasília, 1h17, como você acompanhou conosco aqui na TV e na Rádio Câmara, o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, encerra então esta última sessão extraordinária da Câmara dos Deputados, sessão deliberativa. Ele mesmo desejou a todos os parlamentares um excelente recesso que começa a partir de segunda-feira, o recesso parlamentar de 15 dias, 2 semanas. Nesta última sessão deliberativa foram aprovados aqui um projeto de emenda à Constituição, alguns requerimentos de urgência e ainda um voto de moção. E é o que você vai acompanhar conosco aqui no resumo do plenário do dia de hoje, desta quinta-feira, dia 14 de julho. Bom, como eu coloquei aqui para você, o primeiro projeto que foi aprovado foi uma proposta de emenda à Constituição. Esta proposta de emenda à Constituição precisaria de ser votada em 2 turnos com um quórum qualificado de 308 votos. E tudo foi realizado em uma única sessão, pois havia um acordo entre os líderes para a apreciação mais rápida desta proposta de emenda à Constituição. Portanto, ela foi aprovada aqui no primeiro turno com 383 votos favoráveis. Houve também, logo em seguida, uma votação de quebra de intertício, ou seja, a dispensa de um intervalo de 5 sessões para que ela pudesse ser apreciada em segundo turno, né? Para isso, bastaria, inclusive, o voto da maioria simples em plenário. Foi aprovada este intertício e logo a seguida foi colocada a apreciação em segundo turno desta PEC, que é a PEC 122, que proíbe a União de criar despesas aos estados, Distrito Federal e municípios sem previsão de receita. No segundo turno, esta proposta foi aprovada com 379 votos favoráveis. O texto desta PEC, ele foi aprovado no Senado e prevê a possibilidade de aumento de despesas caso haja previsão orçamentária e financeira para cobrir os encargos decorrentes. Ficarão de fora da proibição as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados, né? Estados, municípios e Distrito Federal, e ficam de fora aí as despesas decorrentes dos aumentos do salário mínimo. A autoria desse projeto foi da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. O projeto agora vai à promulgação do Congresso Nacional. Promulgação é diferente da sanção presidencial, né? Como eu disse, a promulgação é realizada pelas 2 casas em uma sessão conjunta do Congresso Nacional. A sanção é feita pelo presidente da República. Mas nós vamos agora ouvir o que tem a dizer a 2 deputados, entre eles o deputado Marcelo Ramos e a deputada Alice Portugal, uma entrevista que foi feita pela nossa produtora Laura Benevides. Primeiramente, nós vamos ouvir o deputado Marcelo Ramos. Deputado Marcelo Ramos, por que essa PEC protege o equilíbrio fiscal? Na verdade, é menos proteção do equilíbrio fiscal e mais proteção do Pacto Federativo. O Brasil concentra 60% da receita tributária na União e os mais de 5 mil municípios dividem apenas 14% da receita tributária. Aí nós aqui, na Câmara Federal, um órgão vinculado à União, aprovamos novas missões, novas responsabilidades para os municípios, sem repassar os recursos proporcionais para isso. Então, o que essa PEC faz é reequilibrar o Pacto Federativo. Nós vamos definir novas obrigações, mas temos que definir os recursos necessários para que os municípios arquem com essas novas obrigações. Parte da oposição reclama que essa PEC inviabiliza inovações de gestão, como a legislação aprovada recentemente para novos medicamentos contra o câncer. Como é que o senhor responde a isso? Não, isso é uma visão equivocada. Veja só, hoje, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quando nós aprovamos qualquer nova obrigação para a União, que é aquela que fica com 60% da receita tributária, nós temos que dizer a fonte. Mas nós podemos aprovar uma nova obrigação para um município que só divide 14% da receita tributária sem dizer a fonte. Nós não vamos ficar impedidos de determinar a compra de medicamentos. Nós vamos, ao aprovar a regra que obriga a compra de medicamentos, aprovar também os recursos deslocados do orçamento da União para o orçamento dos municípios. A Laura Benevides também conversou com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, sobre esse tema. Vamos ouvir.
Quais são os argumentos do PCdoB contrários a essa aprovação? Na verdade, nós gostaríamos de ampliar o debate, de trabalhar o objeto da estabilidade fiscal dos municípios, que na verdade são atingidos pelo teto de gastos. O teto foi furado, né, com uma bomba da PEC 15 para distribuição de dinheiro nas vésperas das eleições, mas ele precisa ser retraído em relação a novos instrumentos de gestão, a modernização da gestão, a desenvolvimento científico e tecnológico, a pisos salariais. Então, a PEC, ela infelizmente, ela reduz a prerrogativa de legislar desta casa. Nós queríamos discutir mais, ela tem pontos positivos sobre o reequilíbrio fiscal dos municípios, mas infelizmente é uma solução tampão contra a possibilidade do legislador criar, inovar e efetivamente legislar, modernizar gestões. Esse é o nosso ponto de vista. Por exemplo, o medicamento oral contra o câncer não poderia ser aprovado hoje, porque nós precisaríamos aprovar antes a fonte de financiamento para os municípios. Né? Isso é algo que realmente é preciso ser analisado com mais vigília. Não é possível impedir o direito do livre legislar apenas com o argumento do equilíbrio fiscal, que é importante e necessário. Nós achamos, portanto, que foi precipitada, assodada, muito corrida a aprovação da PEC. Que pontos mereceriam melhorias, segundo o PCdoB, e quais seriam essas melhorias? Primeiro, separar o que é equilíbrio fiscal, do ponto de vista das políticas públicas, a necessidade da previsão na LDO, mas, ao mesmo tempo, deixar dispositivos que garantam, né, em situações de emergência, em situações de grave risco à saúde pública, né, inovações tecnológicas que não se tenham condições de transpor, que a população tenha direito, talvez fazer salvaguardas para não inibir a prerrogativa do legislador. Deputada Alice Portugal, do PCdoB, falando aí com a TV Câmara, com a nossa produtora Laura Benevides, sobre a PEC 122 de 2015, que foi aprovada em 2 turnos na manhã, tarde de hoje, aqui no plenário Ulisses Guimarães, nesta última sessão deliberativa deste primeiro semestre de 2022. Mas outros projetos também foram aprovados, dentre eles requerimentos de urgência, e um deles foi o requerimento de urgência ao projeto de lei 1742 de 2022. Este requerimento de urgência, ou melhor, este projeto ao qual foi aprovado o requerimento de urgência, né? O requerimento de urgência prevê que o projeto ele transpõe algumas etapas e possa vir mais rapidamente para apreciação, para a pauta aqui do plenário da Câmara dos Deputados, né? Este projeto, o PL 1742, ele altera o Código Penal para prever a perda de cargo, emprego, função pública ou mandato eletivo para os apenados por crime de violência contra a mulher, ou seja, crimes de feminicídio, de lesão corporal contra a mulher, crimes por razões do sexo feminino, perseguição contra a mulher por razões da condição de sexo feminino e também violência psicológica contra a mulher. Mais um outro requerimento de urgência também foi aprovado ao projeto de lei 252 de 2003. Este projeto de lei dispõe sobre as normas gerais relativas aos concursos públicos. A matéria já vem lá do Senado Federal, é de autoria do senador Jorge Bonhaus, do PFL de Santa Catarina. Outro requerimento de urgência que foi aprovado e foi acordado, né, entre os líderes, tivemos aí algumas polêmicas, mas todas essas votações tiveram um consenso, né, um acordo entre os líderes e foram votadas de forma simbólica. É o requerimento de urgência que foi aprovado para o projeto de lei 462/2020. Esse projeto de lei, ele permite o uso do FGTS para a aquisição de mais um imóvel em qualquer unidade da federação, ainda que o trabalhador já tenha utilizado os recursos do FGTS para aquisição de moradia própria em período anterior. E por último, tivemos aqui um voto de louvor que foi proposto pela deputada Carmen Zanotto. Este voto de louvor foi proposto ao trabalho desenvolvido pelos profissionais da saúde e funcionários, em especial a equipe de enfermagem do Hospital da Mulher Elonilda Studart, lá no Rio de Janeiro. Eles atuaram de forma essencial
na denúncia de estupro de vulnerável, um caso bastante divulgado aí pela imprensa esta semana. Pois bem, este foi o resumo desta sessão de hoje, dia 14 de julho, o que aconteceu aqui no plenário Ulisses Guimarães. Na sequência, nós teremos uma sessão do Congresso Nacional. Essa sessão, melhor dizendo, foi marcada para análise de vetos. Nós estamos aqui aguardando, já estamos vendo uma movimentação da mesa do Senado Federal, né, do pessoal da mesa do Senado Federal, e dentro de alguns minutos nós devemos ter início esta sessão do Congresso para a análise de vetos. Mas se você perdeu alguma informação, algum detalhe sobre o que ocorreu hoje de manhã aqui no plenário Ulisses Guimarães, basta você acessar o código QR que aparece aí na sua tela, né? Você vai ser direcionado para a agência Câmara de Notícias, mas também tem muitas informações lá no portal da Câmara dos Deputados. O endereço é câmara.leg.br. Ainda temos toda a gravação desta sessão da Câmara dos Deputados, de reuniões também das comissões, lá na nossa página no YouTube. Então acesse e você vai ficar mais bem informado sobre tudo o que acontece aqui na Câmara dos Deputados. Gostaria de agradecer a sua audiência, você que está conosco aqui na TV Câmara. Muito obrigado pela sua sintonia, você que está conosco na Rádio Câmara, você que está conosco também no nosso aplicativo Câmara ao Vivo, nas nossas rádios e TVs parceiras. Nós vamos continuar por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta e conta com a sua sintonia, com a sua audiência para esta sessão do Congresso Nacional que deve se iniciar logo na sequência. Muito obrigado, desejando a todos uma excelente tarde. Câmara dos Deputados, Transparência e Cidadania.